dar-te as chaves do reino. E todo o conteúdo que envolve esse assunto, sei que não dá, claro, ficaria a vida inteira falando sobre isso, tem muita coisa para falar, mas dá para a gente ter uma noção, né, do que está se tratando e vamos construindo essa ideia durante toda a semana. A primeira coisa é entender que quando Jesus fala dar-te as chaves do céu, ele não está falando a chave. Não é uma chave, é chaves no plural. Imagine que você é dono de um hotel, mas que você só tem a chave do saguão de entrada. Não vai adiantar muita coisa, você vai ter um hotel cheio de cômodos, cheio de lugares, mas você não pode entrar porque você não tem a chave. Quando ele está falando de dar chaves, ele está falando de dar chaves para abertura de portas em lugares celestiais, em Cristo Jesus, que você pode acessar e ter capacitações, você pode ter revelações. Existem várias salas, várias portas, e cada uma delas te levam para um lugar. O reino dos céus é um reino vivo, é um lugar celestial, é onde as coisas têm vida. Eu me lembro, eu nunca esqueço disso, eu amo muito o escritor C.S. Lewis, porque ele retrata no Crônica de Nárnia, no livro 1, esse não tem filme, só no livro, que o símbolo de Nárnia é aquele, como chama, aquele postezinho, né? Com aquela lamparina que tem. Vocês vão lembrar no filme do Contos de Nárnia, a menina e o guarda-roupa, assim que ela entra dentro do guarda-roupa, ela sai desse lugar, né? Na verdade, esse lugar que tem um poste lá, uma luminária, é o lugar onde eles meio que têm acesso ao guarda-roupa, perto ali. E no filme 1, na verdade, a Rainha de Gelo, ela escapa para a Terra, e aí dá maior trabalho para eles colocar ela de volta em Nárnia. Então ela invade o território dos homens e eles conseguem colocar ela no território espiritual só novamente. Só que quando ela vai, ela leva um poste quebrado que ela quebrou na cabeça de um guarda. E quando chega em Nárnia e cai lá, tem uma frase assim, ó: tudo que vem para Nárnia tem vida. Então o poste que estava quebrado adquire vida e fica aquela lamparina que é o símbolo do Filho. Então, na eternidade, no céu, tudo tem vida, significado, tudo tem a sua utilidade. E cada porta dessa te é acessível a partir de Jesus. Algumas você precisa de uma certa maturidade para que elas se abram. Outras, elas precisam de pessoas que já abriram para que você se conecte. Você não tem noção das coisas que acontecem. Na verdade, a maioria dos crentes, pela naturalidade das coisas e por causa da logia e de querer lógica nas coisas, perde muito as questões espirituais e as revelações espirituais. Por exemplo, quando Ezequiel é tomado, vai para o reino dos céus, se você ler o livro de Ezequiel, você vai descobrir duas coisas. Ezequiel é um profeta que traz algumas liberações de juízos, de aios, de concertos, de palavras proféticas, de liberações de avivamento, mas quando você vai ver a forma que Deus falava com Ezequiel, falava com Daniel, falava com João, falava com Isaías, os profetas, na sua maioria, ele falava mediante visões, sonhos, impressões, e assim, pasme, mas a maioria deles ia para esses lugares celestiais, dentro dessas portas celestiais, e dentro dessas portas celestiais eles eram ministrados. Ezequiel é muito claro, porque ele vai falar dos corredores de portas, uma porta de frente com outra, 3 corredores de andar,
onde cada porta tinha sua utilidade. Então ele vai falar de algumas, ele fala sobre a porta para os cantores, ele vai falar sobre a porta para as vestes sacerdotais, ele vai falar das portas que dão acesso às mesas. É absurdo. Lá em Ezequiel também vai estar falando sobre a mesa na presença, a sala do trono, a sala da glória, a sala dos órgãos, a sala das festividades. Tem tantas salas na eternidade, gente. Tantas salas. Por isso que Jesus diz, na casa do meu Pai há muitas salas, há muitas moradas. Então, na eternidade, existem muitos lugares de acesso disponíveis. E quando você entende que você tem essa chave por Jesus, que você pode ir nesses lugares espirituais, você vai começar a viver uma vida onde o espiritual determina o natural. Né? A grande sacada é que a maioria das pessoas vive uma vida natural, buscando algumas intervenções sobrenaturais. Ontem eu respondi uma filha que dizia que o esposo tinha perguntado: por que tudo é sobrenatural? Por que tudo é espiritual? Nem tudo é espiritual. Eu disse: como não? Vai no velório, olha para uma pessoa sem a parte espiritual deitada no caixão e diga que o natural vale alguma coisa. Sem o espiritual, o natural padece. Sem o espiritual é só um acúmulo de poeira. Na verdade, não existe nada. Tudo que você vê é manipulação do invisível. Eu te provo. Você está sentado em cima de uma cadeira ou de uma manipulação de madeira? Você está assistindo eu na tela aí do teu celular. É um celular ou uma manipulação de coisas da Terra que fez um chip, que fez um fio, que fez não sei o quê e virou isso aí? A Lisandra está de óculos. Isso aí é o quê? Não é uma manipulação da matéria? Ah, mas e eu? Bom, você também é manipulação da matéria. Pegou um pouco do espermatozoide, de óvulo, manipulou tudo e fez em. Escreve isso na tua vida. O invisível existe, o visível é manipulado. A ciência diz isso. Na Terra nada se cria, tudo se transforma. E é uma verdade. Se falamos de coisas naturais, tudo na Terra é transformação. A mesma mesa que é madeira pode virar uma espada, pode virar uma arma, pode virar uma porta de guarda-roupa, pode virar lenha para fogueira, porque o visível é manipulado pelo invisível. Por que tudo é espiritual? Tem gente que se choca quando eu começo a ensinar sobre essas coisas, e vou falar mais semana que vem sobre isso, porque eu estou compondo uma ideia teológica para te introduzir nesses lugares. Mas semana que vem eu vou falar de algumas salas sobrenaturais, como acessá-las, como você vê isso, como você interagir com esses lugares. Mas, por exemplo, existe uma sala, alguns homens de Deus, como Telly Osborne, como Kent Hagin, eu já conheci esse lugar, conheço muita gente que conhece esse lugar espiritual, que é uma sala cheia de pedaço de gente. É perna, olho, boca, tudo assim, com vida e parado. E quando eu conheci esse lugar, foi numa semana que nós íamos ministrar cura na igreja, e eu fui orar, e quando fechei meus olhos para orar, fui tomado por essa visão. Pastor, mas como funciona isso? Bom, leia Apocalipse, você vai ver no começo que João diz assim, ó: eis que me vi em espírito. E uma voz que por trás de mim dizia: João, sobe, e eu te mostrarei coisas ocultas que tu não sabes. Então eu olhei para o céu e vi uma porta aberta e uma escada. Eu subi. Essa mesma escada foi o que Jacó viu. Essa mesma escada foi o que Jesus disse para Natanael, que você verá sobre o Filho do Homem, a rocha que era ele, subir e descer anjos. E essa mesma escada, ela está assentada para todos que compõem a igreja, porque a igreja, ela é a casa de Deus.
E quando Jacó dormiu sobre uma pedra que representa Jesus e teve o sonho, e subiu e viu e falou com Deus e adquiriu mensagens de Deus, a Bíblia já estava apontando para que a casa de Deus seria o ponto de conexão céu e terra. Então, para você ter as chaves do reino e estar conectado entre céu e terra, você precisa estar na casa de Deus. O que Jesus chamou a igreja? De casa de Deus. Agora não feita por paredes, mas por pedras vivas. Eu, você, a cada um de nós, que reunidos compomos a Bíblia vai dizer, somos pedras vivas que bem ajustadas nos tornamos casa de Deus. Vocês não sabem que vocês são o tabernáculo de Deus, onde Deus se revela? Então, o ponto de conexão entre céu e terra é você. Agora, pelo Espírito, você precisa se mover pelo Espírito. Você precisa ir em Deus pelo Espírito. Deus é Espírito. E importa que assim o adore. Em Espírito. E em verdade. Em Espírito. Jesus se comunicava. Em Espírito, Jesus recebia as informações, então ele dizia, só faço o que vejo meu Pai fazer. E a vida no Espírito é a vida do cristão. O problema é que o cristão, tendo a chave do céu, vive só na terra, buscando o céu, quando na verdade deveria estar se conectando a todo tempo aqui na terra, como é no céu. E quando João, ele sobe, ele tem revelações do livro de Apocalipse. Ele acessa esses lugares. Ezequiel por várias vezes. Isaías. Assim, é absurdo quanto isso é estarrecido na Bíblia. Quando você vai ler os Salmos, você vai entender Davi, por exemplo, subindo num lugar celestial e descobrindo coisas e cantando coisas que só quem vai em espírito sabe que tem. No tabernáculo da terra não existia palmeira. Mas no tabernáculo da eternidade existem palmeiras gigantes, 4 palmeiras. E Davi, quando ele canta que ele seria como a palmeira e como o cedro do Líbano, plantado nos átrios da casa do Senhor, ele estava cantando o que ele estava vendo no mundo espiritual. Então você, como crente, tem acesso ao mundo espiritual, ao reino de Deus, a regiões celestiais. E não é para depois da tua morte, é para agora. Jesus não disse, vai chegar o reino, ele diz, é-vos chegado. Ele era a escada que conectaria céu e terra novamente. E depois de tudo que eu ensinei vocês, que Jesus fez, ele escolheu eu, você, o Alexandre, a Daniela, a Bruninha, a Marilda, o José, para sermos canais pelo qual o céu se revela. Por isso a Bíblia vai nos dizer, Cristo em nós, a esperança da glória. Então, nós nos tornamos pessoas que liberam na terra o que está no céu. Baseado nisso, nesse entendimento teológico, que eu estou gastando para te instruir atualmente, mas, na verdade, não muda muita coisa. Você tem essa informação, se você não tiver acesso. Eu posso te dizer muitas coisas que tem além de uma porta, mas você, de verdade, só vai saber, de fato, se você entrar nela. Eu posso te dizer, dentro daquele cômodo ali, ó, tem isso. Mas você só vai saber de verdade se você abrir a porta e entrar lá dentro. Eu posso te decifrar como a Disney é de ponta a ponta, mas você só vai saber de verdade se um dia você for na Disney. A mesma coisa é o reino dos céus. Eu estou aqui te dizendo que há um lugar. Estou te dizendo que você tem a chave, que você tem o caminho, que você tem a vida e que você pode entrar. Mas parece que hoje, falar dessas coisas é quase um pecado. A ala reformada da igreja, que tudo tem que ter uma explicação lógica de tudo, eles querem enquadrar coisas sobrenaturais dentro de explicações naturais. Não funciona. Não adianta você tentar explicar a Arca de Noé, Jonas. Não adianta você tentar explicar coisas espirituais de uma forma natural.
Não dá para explicar mar se abrindo de uma forma natural. Às vezes eu vejo o esforço que o cristão faz para provar como que o Mar Vermelho se abriu. Eu não quero saber como, eu sei que se abriu. Eu não quero saber se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu a baleia, eu acreditava. Porque para mim, coisas sobrenaturais não se discernem naturalmente, se discernem sobrenaturalmente. Coisas espirituais se discernem em espírito. Então, imagine como é difícil para as pessoas entenderem. Olha, como que Noé colocou todos os animais na arca, não caberia. Aí vai o cientista, não, ele colocou 2 matriarcas de cada espécie. Então, pro lado dos quadrúpedes, ele pegou um casal de cavalo. Pro lado das serpentes, ele pegou só um casal, e depois essas serpentes procriaram e foram dando novas raças. Seria uma boa explicação. Mas eu tenho uma melhor. E se a arca fosse um portal bidimensional, que o que entrava nela saía da terra e entrava em outro lugar? E aí? Pastor, mas e Daniel na cova dos leões? Bom, alguns dizem que Daniel, os leões, aquele dia estavam com isso, estavam com aquilo, que Daniel, quando foi derrubado, ele caiu no lugar certo, onde o leão não subia, tinha uma pedra lá. Cada um inventa uma história. Para mim, nada demais. O céu invadiu a terra. E quando você lê Gênesis, diz que o leão pasta, não come carne. E no ambiente aonde o céu se manifesta, a cultura do céu se manifesta. E aonde Daniel estava, o céu estava se manifestando, anjos do Senhor estavam se manifestando. E por se manifestar ali, o leão não podia comer carne, porque Deus não fez o leão para comer carne. O leão e a morte, a cadeia alimentar foi inaugurada a partir do pecado. Não existia morte em nada na terra. Nada morria. Nada morria. Mas quando Adão peca, a morte entra. Mas no ambiente onde o reino do céu se manifesta, a cultura da morte vai embora. No ambiente onde o reino do céu se manifesta, a cultura da morte vai embora. Então, tratar de coisas espirituais precisa ser para pessoas espirituais. Quando eu descobri essa sala, eu descobri que eu ia orar pelas pessoas, um anjo pegava peças e trazia na minha mão, e eu orava e trocava. Então, a pessoa estava com um problema cardíaco, eu orava, Deus me dava um coração novo no mundo espiritual, eu orava para aquela pessoa. Já tem casos que eu orei pela pessoa, a pessoa estava com o coração com problema nas veias lá, entupimento, né, que fala, e quando a pessoa foi fazer o exame novamente, Deus disse, o médico disse assim, cara, teu coração renovou, que isso, tá novo. Eu lembro que eu já orei pela tia Elaine, do tio Ever, e o médico disse que ela estava com câncer na mama, e eu fui, orei, peguei desse lugar um seio novo, coloquei na minha tia, fica tranquilo, não pus as mãos sobre os seios dela, nada, tudo no mundo espiritual, orando para ela. E pergunte para ela o que aconteceu. O médico disse, que estranho, teu exame não é câncer, você está com os seios de uma menininha. Se você quiser engravidar, você pode dar leite. Que, na verdade, isso aí são suas glândulas mamárias, que são muito novas ainda. Tá aí o tio Weber aí, não deixa eu mentir. Então, as coisas celestiais se discernem espiritualmente. Agora, quando diz, te darei as chaves do reino, é disso que está falando. De lugares que você vai ter acesso. Salas, lugares, vales. A eternidade é vasta, é grande. Cara, eu vou viajar para fora para ministrar. Eu vou viajar em outras cidades. Já fui para Roraima, cortei o Brasil. Cara, você voa de avião, você tem dimensão do tamanho que é a Terra e do tamanho do que você é. Você não é menor que um grão de areia, literalmente.
Que lá do céu você não vê nada. Eu imagino mais longe ainda, que a Terra é desse tamanhozinho. Agora, aí você tem uma dimensão do tamanho que é o reino de Deus. Porque se o reino de Deus for do tamanho da Terra, e eu sei que é maior, você já tem noção do tamanho daquilo que carrega. Então você precisa urgentemente fazer duas coisas. Assistir às Crônicas de Nárnia, porque lá você vai entender o tamanho da desenvoltura de C.S. Lewis para criar, ele cria um mundo espiritual ali, ele trabalha muito bem os três reinos, é um reino celestial, onde Deus se assenta e governa, o reino espiritual, onde ainda há batalhas por conquista de regiões celestiais, baseado em Efésios 6, e o reino natural, que é onde está no cenário da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, é o cara. Ele e o Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis, são dois escritores cristãos fantásticos. Fantásticos. Então, voltando aqui, a segunda coisa é você precisa ir para esses lugares. E semana que vem eu vou te ensinar sobre isso. Mas o que é ter as chaves de autoridade? É você ter o direito de liberar na terra coisas que estão no reino. E também amarrar coisas que estão na terra que não são do reino. Quando você adquire autoridade, o que não é permitido no céu, também não vai ser permitido na terra. Estão comigo? E você pode, como sendo a conexão de céu e terra, determinar sobre aquela circunstância, se ela não tem a ver com o que está no teu reino. Quando Jesus nos ensina a dizer, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, aqui na terra, como é no céu, ele está dizendo que eu faça aqui, que vocês façam aqui no modelo que é no céu. Então, no céu há miséria, no céu há doença, no céu há falta, no céu há desgraças. Então, o que você deve fazer? Ser um embaixador e liberar o céu sobre a terra, aonde há demônios, você vai ser a luz que resplandece e expulsa as trevas. E no lugar de luz, você vai resplandecer o reino de justiça, trazendo cultura, canções, liberações, palavras, aqui na terra como no céu. Lembra? Você tem que se preocupar com o invisível. Por quê? Porque o visível é tudo manipulação do invisível. Eu ensino isso há muito tempo. E eu te provo de outra forma, que o invisível e a vida espiritual, ela gostando ou não, você, crendo ou não, ela é responsável por tudo. Por exemplo, você não pode me dar 2 metros de amor, nem sequer 1 quilo de ódio. Você também não pode me dar 2 centímetros de compaixão, e também não pode me dar... Você não pode me dar 10 quilos de ansiedade. Você não pode me dar depressão. Você não pode. Por que você não pode? Porque é invisível. Mas o que uma pessoa faz por amor? Pessoas matam por amor. Pessoas constroem coisas por amor. Você não pode me dar... você não pode pintar aquilo que você vê na tua mente, ainda que os artistas consigam chegar mais perto, mas ninguém, de fato, consegue fazer exatamente como se vê na sua mente. Mas não é essas coisas invisíveis que te fazem caminhar. Uma pessoa traída, ela adquire ódio da outra pessoa, e o ódio não pode ser medido, não pode ser pesado, não dá para pôr numa balança e falar, bom, tem 2 quilos de ódio, então você tem que dar como cura para isso 1,5 kg de amor. Não, porque é invisível, mas é essas coisas invisíveis que fazem você caminhar, emagrecer, engordar, ficar doente, ficar são, estar feliz, estar triste. Na verdade, você luta a tua vida
por uma causa invisível e não percebeu que esse é o maior rastro de que você veio do céu. Todo mundo na terra luta para quê? Para ser feliz, não é? Aonde você aprendeu a ser feliz? O desejo de querer ser feliz veio do lugar que você foi criado, que só existe felicidade. Esse lugar é no Senhor. O desejo de amar e ser amado veio no lugar onde você foi criado. Então, as pessoas que me dizem que a vida espiritual não é tão importante assim, que o sobrenatural não é tão importante, elas não entendem que, na verdade, a busca incessante delas para serem felizes é o rastro de que elas vieram de algum lugar. Porque de onde veio o desejo de ser feliz? Se não do próprio Jesus. O ateu vem e fala para mim, Deus não existe. Eu falo, você está trabalhando para quê? Para ter dinheiro. Para quê? Para ser feliz. A felicidade é a maior prova de que Deus existe. Porque quem baseia a felicidade, busca preencher esse lugar para ser feliz, está dizendo, eu tenho que ser feliz. Aí você pergunta, mas onde você aprendeu que você precisa ser feliz e que você é feliz e que há uma possibilidade de felicidade? Só Deus. Então, na verdade, as pessoas fogem do invisível porque são ignorantes acerca de si e de onde vieram. Ninguém aqui veio do desejo, senão do invisível. Um dia, uma mulher teve um prazer invisível. Um homem teve um desejo invisível. E ao conectar-se aqui na Terra por sentimentos invisíveis, você veio. A primícia do invisível é a primícia de tudo. Por isso a Bíblia diz em Hebreus que o invisível criou o que se vê. Isso é poderoso. Então, quando você descobre isso, você precisa buscar primeiro o reino. Você tem chaves. Agora, Deus não mandou eu e você procurar um lugar abençoado. Ele disse, sê tu uma bênção. Você tem autoridade de entrar, pegar, descer e liberar. Deus não falou para Abraão, vai para uma terra abençoada. Não, ele diz, sê tu uma bênção. Você é responsável por liberar o céu na terra. Você é responsável por liberar o céu na terra. Você tem as chaves, você entra, você sai. Você pega, você traz. Você para o que está errado e libera o que está certo. Quantas portas precisam ser fechadas e quantas portas precisam ser abertas? Tem muita coisa acontecendo ao teu redor que basta uma oração tua para se fechar. E tem muita coisa que precisa acontecer que basta uma oração sua para ser liberado. Creia, tenha fé que o Senhor que te chamou, Ele te conduz ao reino, à justiça, à alegria. A base do reino do Senhor, a base do seu trono é paz, justiça e alegria. Tá vendo de onde vem o desejo de ser feliz? Então, que vocês possam viver uma vida aqui na terra, como é no céu. Jesus não disse que nós estejamos na terra buscando o céu. Jesus não disse que nós estejamos na terra querendo morrer para ir para o céu. Não, ele diz
que estejamos na terra liberando a cultura do céu. Agora, a pergunta é, como é no céu? Você precisa ir, conhecer, saber, desenvolver, e aí sim, liberar aqui na terra, pelas chaves que foi te dado, ligando o que tem que ser ligado e desligando o que tem que ser desligado. Ligue hoje a prosperidade, desligue hoje a miséria. Ligue hoje a saúde, desligue hoje a tua diabetes. Ligue hoje o poder sobrenatural nas tuas finanças e desligue hoje a força do diabo. Ligue hoje a manifestação do Espírito Santo sobre tua casa e desligue a influência do demônio. Ligue hoje a cura sobrenatural e desligue todas as doenças. Ligue hoje a alegria dos céus e desligue a tristeza da terra. Ligue hoje o poder de estar diante do justo rei e desligue as forças do demônio destruído. É você que pode, é você que faz. Sê tu uma bênção. Um ótimo dia, um ótimo final de semana e segunda-feira que vem voltamos. Foi muito bom estar com vocês essa semana, aprendemos bastante. Liga aqui na terra como é no céu. Deus abençoe.